Ele disse que quando me conheceu eu era mais baixo, e quando eu conheci ele era do mesmo jeito, mudou nada, a mesma coisa. Deus possa abençoar o pastor Graham. Deus possa abençoar o pastor Guri, a pastora Marta. Nós temos um carinho muito grande por esse casal. É um casal de Deus, uma família de Deus. Que Deus possa acrescentar as bênçãos sobre a vida deles, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Que Deus possa dar muito mais ainda. A irmã deu glória a Deus atrás dela. Deus possa entregar muito mais, viu, Marta, para vocês, em nome de Jesus. Olha lá, Marta disse amém, ó, acreditando no mistério mesmo, eu creio. Recebe aí. Que Deus possa, de uma forma muito especial, abençoar os obreiros dessa igreja, a todos os irmãos que estão aqui. Deus em especial abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Livro do profeta Abacuque, versículo de número 1 e o seu versículo de número 2, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigienote. Em algumas traduções está sobre uma confissão. Versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos. Senhor, realize de novo em nossa época as mesmas obras e faça a conhecida em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da misericórdia. Em outras traduções está dizendo: Senhor, aviva a sua obra e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Diga glória a Deus por isso. Antes de você se assentar, você tem que entender uma coisa. Essa campanha, irmão, está falando sobre a oração de Abacuque. E nós temos que compreender, se há um tema na campanha, é de natureza, irmão, que se foi dado o tema, com certeza foi dado pela uma orientação de Deus. E se foi dado pela orientação, é sinal que Deus quer falar dentro do que foi orientado para a igreja. Amém ou não amém? Olha essa pessoa bonita que está do seu lado. Isso. Essa pessoa cheirosa que está do seu lado. Essa pessoa educada. Olha para ele. Pastor, por quê? Porque se a pessoa do seu lado não for bonita, deve ser pelo menos educada. Não é verdade? Se não for nem bonita nem educada, deve ser pelo menos cheiroso ou cheirosa. Agora, se não for nenhum dos três, é melhor morrer logo para o céu, né, irmão? Porque nem é bonito, nem é educado, nem é cheiroso, você está com algum problema. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão. Não, você não disse nada. Diga assim: meu irmão. Essa noite, Deus, diga, Deus tem uma palavra muito forte para ser ministrada aos nossos corações. Se você acredita nisso, dá um glória gostoso. Glória, se assente por gentileza. Pastor, por que o senhor pediu para mim me comunicar com a pessoa do lado? Porque, irmão, você tem que dar pelo menos um sorriso, né, irmão? Já que essa cara amarrada o culto inteiro não vai dar certo, não é verdade? Você está na presença de Deus, não é verdade? Meus irmãos, palavra de Deus ao nosso coração essa noite. Palavra essa que nos dá vida para nós prosseguirmos avante e entendermos, compreendermos a sua perfeita vontade, o seu querer sobre as nossas vidas. É através dessa palavra que grandes coisas o Senhor dos exércitos irá realizar sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas, se você observar, irmão, quando você percebe o capítulo 3, você observa que no capítulo 1 e no capítulo 2, a Bíblia diz que Abacuque entra com algumas indagações diante de Deus. O capítulo 3, ele já começa agora orando a Deus. Pastor, e qual foi a sua oração? É interessante porque diz aqui, a oração do profeta Abacuque em Sigienote. A palavra Sigienote no plural quer dizer Sigion, e Sigion quer dizer clamar em alta voz. E o mais interessante é que quando o profeta agora, irmão, para quem não sabe, o profeta Abacuque, ele profetizou.
Irmão, dentro do tempo da primeira vinda do grande Nabucodonosor. E o interessante é que dentro deste tempo, o profeta Abacuque, ele ora dizendo: Senhor, aviva a sua obra. Pastor, que obra que era essa? Porque para nós compreendermos, irmão, sobre o profeta Abacuque, nós temos que compreender que obra era essa que ele estava pedindo para ser avivada. É bem verdade que, se você observar, o profeta Jeremias, ele começa trazendo algumas repreensões para o povo. E as suas repreensões, irmão, foi que o propósito de Deus era que o povo retornasse a ser quem eles eram antes. Pastor, que tempo é esse que Abacuque está dizendo: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos? Perceba que quando o profeta traz esse pedido dessa oração, você pode observar que quando Deus começa a repreender o povo de Judá, porque o reino de Israel foi dividido entre duas partes, o reino do norte e o reino do sul. No sul estava, irmão, as 10 tribos, e no norte estavam as outras 12, e no norte estava Judá. E para quem não sabe, Judá, irmão, é interessante porque a própria palavra Judá quer dizer louvor e adoração. Porém, Deus havia chamado a atenção do povo, porque o desejo de Deus é que eles viessem retornar a ser quem eles eram antes. Pastor Novaes, como assim? Você se lembra quando Deus falou com Moisés, dizendo: Moisés, avisa o meu povo para que eles trabalhem 6 dias, mas ao 7º dia que eles venham levantar um altar para me adorar. Pastor, quanto tempo o povo adorou a Deus? Para quem não sabe, em Judá o povo ficou 490 anos, e dentro desses 490 anos, Deus levanta um filho de sacerdote. Quem era o sacerdote, pastor? O sacerdote, por nome chamado Ilquias. Quem era o seu filho? O seu filho era Jeremias. Jeremias vem com uma profecia muito repreensiva. Mas quando ele vem com a profecia muito repreensiva, você pode perceber, olha aqui para mim, você pode perceber que toda a profecia que ela se torna repreensiva demais, você pode perceber que a credibilidade das pessoas, as pessoas não dão muita credibilidade. Pastor, por quê? Porque é de costume de todos nós receber sempre palavras boas, palavras agradáveis, palavras de bênção. Mas quando a palavra está dizendo para nós retornarmos a ser quem nós éramos antes, é porque Deus está requerendo alguma coisa. Quando Deus usa o profeta Jeremias, ele traz uma repreensão para o povo de Judá, dizendo: olha, é necessário vocês retornarem a ser quem vocês eram antes. Por que, Jeremias? Porque Deus está com saudade daqueles altares que vocês levantavam. Deus está com saudade daquela adoração que vocês ofereciam. Pastor, só que quando Deus levanta Jeremias, para quem não sabe, Jeremias era filho de sacerdote, e filho de sacerdote, sacerdote seria. Mas a Bíblia diz que Deus chama Jeremias para ser profeta. E a palavra profeta, irmão, é interessante porque não só significa porta-voz. A palavra profeta no original significa nabi. E nabi significa aquele que ferve em águas. Como assim, pastor? Profeta não fala o que o povo gosta. Profeta fala o que Deus gosta. E eu percebo que quando você está disposto para receber o que Deus quer falar com a igreja, tem gente que diz assim: ah, eu vou para o culto para sentir a presença de Deus. Aí chega no culto, não sente nada. Aí diz assim: tem alguma coisa de errado. Você que está errado. Pastor, por quê? Ninguém vem para o culto para sentir presença, já vem de casa sentindo a presença. E quando chega no culto, o coração já está aberto para oferecer a gratidão a Deus. Pastor, mas e o que aconteceu? Jeremias agora, Deus falou para Jeremias: Jeremias,
a partir de hoje, tu serás profeta. Eu disse: Senhor, não tem como. Por quê? Primeiro, eu sou como uma criança. Na verdade, quando ele disse Deus, eu sou como uma criança, ele está dizendo: Deus, eu não tenho experiência para poder profetizar. Então Deus falou: é contigo que eu conto. Por quê? Porque quem tem muita experiência confia na experiência que tem, confia na sua própria capacitação. Aí Jeová está dizendo: eu quero contar com quem depende de mim, quem não tem. Porque quem não tem vai viver fielmente dependendo de Deus. Então Deus falou para ele: Jeremias, só tem um detalhe, qual? Eu vou te levantar como uma cidade forte, vou te colocar como muro de bronze e vou te colocar como coluna de ferro. Olha aqui para mim, para você entender. Não deixe ninguém atrapalhar o seu culto. Pastor, por quê? Porque nós temos que oferecer o nosso culto. Pastor, quando Deus falou para Jeremias dizendo: olha, eu te colocarei como uma cidade forte, Jeová estava dizendo assim: toda cidade infortificada, os inimigos entravam e roubavam três conteúdos. Primeiro, uma cidade infortificada, os inimigos roubavam o ouro. Segundo, os inimigos roubavam as mulheres. Terceiro, os inimigos roubavam as crianças. Pastor, por quê? Porque uma cidade fortificada, ele roubava o ouro, porque ele estava dizendo: roubando o ouro deixaremos eles em miséria. Segundo, roubaremos as mulheres. Por que as mulheres? É o ventre que dará o fruto para a próxima geração. Terceiro, roubaremos as crianças. Por que as crianças? Porque as crianças eram os futuros soldados e as moças eram as futuras esposas dos soldados. Só que Jeová para toda a terra dizendo: eu vou te colocar como cidade forte. Pastor, o que ele está dizendo? Eu estou fortificando, porque o inimigo não vai entrar para roubar o ouro, porque o ouro foi Deus quem deu. O inimigo não vai roubar a mulher, porque a esposa foi Deus que deu. E o inimigo não vai roubar a criança ou o seu filho, porque o seu filho foi Deus que te deu, e o inimigo não tem poder sobre ele. Então Deus está dizendo: eu vou te fortificar. Por gentileza, com toda educação, dá uma olhada para essa pessoa do teu lado, dá um sorriso, mostra esses dentes amarelos e diga para ele assim: Deus está fortificando a sua casa. Fala para ele: Deus está fortificando o seu casamento, Deus está fortificando a sua casa. Pastor Novaes, e o que aconteceu agora? Jeová também disse assim: olha, além de eu te colocar como uma cidade forte, eu te colocarei também como um muro de bronze. Você sabia que naquela época, irmão, os inimigos observavam, porque Deus deu uma estratégia para o povo dele, dizendo: olha, os muros vão ser de concreto, porém as portas começam a fazer de bronze. Você já viu bronze de longe? No sol escaldante de Israel, no sol escaldante de Israel, o bronze não tem cor de bronze, tem cor de fogo. Os inimigos olhavam e diziam: não tem como passar pela porta, porque a porta já tem fogo. Se passar pela porta, a gente se queima. Vamos tentar furar a muralha. Então Jeová disse: eu não vou colocar porta de bronze, eu vou colocar os muros de bronze. Deus estava dizendo: além de eu estar te fortificando, eu estou colocando uma proteção em volta de vocês. Porque quando o inimigo olhar de longe, vai dizer: não tem como entrar naquela cidade, naquela casa, porque está fortificada. E segundo, há um muro de fogo em volta deles, o adversário não vai entrar. Aí Jeová também disse: te colocarei como uma coluna de ferro. Pastor, por aí, muda esse fundo musical, porque isso aí, esse fundo musical aí é para bebê dormir. Quando o bebê está já dormindo, não tem gente que já está com a cara feia demais, vai acabar dormindo. E muda o brilho, pelo amor de Jesus. Pastor Novaes, coloca aquele pouquinho dele e por ele, ajuda o Novaes, fala para ele lá, varão. Pastor Novaes, o que foi que aconteceu, pastor? Jeová disse assim: olha, eu não vou te colocar como uma coluna, porque Deus poderia ter dito: eu vou te colocar como uma coluna, irmão, de plástico, de vidro. Jeová disse: não, eu vou te colocar como uma coluna de ferro. Por quê? Nenhum templo, nenhuma casa, ela fica de pé se não tiver estrutura. Jeová estava dizendo: Jeremias, eu vou te dar estrutura, porque a casa que vai cair não é a sua, é a casa de Satanás. Segundo, eu vou te colocar proteção em volta de você. E terceiro, eu estou fortificando o que Deus tem determinado sobre a sua vida.
Mas Deus estava dizendo isso para poder mostrar para Jeremias a proteção que havia sobre ele. Pastor Novaes, o que aconteceu agora? Diz a Bíblia que Jeová, no capítulo 1, versículo 19, Jeová vai dizer assim para ele: só tem mais um detalhe, qual? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor dos exércitos e estou contigo para te dar o livramento. Jeová estava dizendo: além de eu fazer tudo isso com você, eu também estou dizendo que a peleja vai ser travada, mas dentro dessa peleja eu permaneço contigo para te dar o livramento. Pastor Novaes, a preocupação de Jeremias era mostrar ao povo, pastor, mostrar ao povo que isso, para que o povo retornasse a ser quem eles eram antes. Isso, esse fundo aí tá bom, esse fundo está bom. Pastor Novaes, o que aconteceu, pastor? A Bíblia diz que Deus, irmão, queria que o povo retornasse a ser quem eles eram antes. Por quê, pastor? Porque Judá, para quem não sabe, tudo que se plantava dava certo. Batia na porta, a porta se abria. Orava a Deus, respondia. O povo pedia, Deus fazia. Então eles estavam em um lugar que a terra era muito boa. Então Jeová olhou e disse assim: olha, se prepara. Por quê? Porque eu vou permitir a Babilônia entrar na terra. Pastor Novaes, e por que Deus permitiria a Babilônia entrar na terra? A preocupação de Jeremias era que o povo voltasse a ser quem eles eram antes, para não passar pelo cativeiro. Só que como eles não deu credibilidade, a Bíblia diz que na primeira vinda da Babilônia, a Babilônia entrou com mão forte. Aí entra a história de Abacuque. Pastor, por quê? Porque na primeira vinda, Abacuque já estava profetizando. E a Bíblia diz, irmão, que Abacuque fez uma oração futura, porque ele já estava vendo a decadência que aconteceria. Pastor, e aí? E aí que a Babilônia veio, levou os utensílios do templo. Na segunda vinda, diz a Bíblia que agora ele vem, irmão, com mão forte, com os soldados, pega todo o povo agora e começa a levar para a Babilônia. A certeza é de que Jeová estava com saudade e que o povo não cantava mais a Deus, fazia era tempo. É que quando eles estão subindo, Salmo de número 137, entrada da Babilônia, eles vão dizer: os soldados olharam para ele e disseram: entoa-nos para nós um cântico que vós entoavam em Sião. Eles disseram: como entoaremos o cântico? Olha a prova: se as nossas harpas estão penduradas no salgueiro. Pastor Novaes, o que isso significava? Harpas penduradas no salgueiro. Segundo o doutor Iron Wisby vai dizer que harpas penduradas no salgueiro, sabe o que estava dizendo? As nossas ferramentas estão encostadas e faz muito tempo que nós não louvamos mais a Deus. Como é que pode? Os soldados conheciam o louvor de Sião e pediu louvor para eles, e eles disseram que não cantaria, e ainda disseram mais: como cantaremos se estamos em terras estranhas? Jeová estava dizendo: na terra boa você não cantou, agora na aflição você vai ter que aprender a cantar. Pastor, como assim? Tem gente, irmão, que quando a coisa está boa demais, não dá glória a Deus, não dá aleluia, não faz nada. Pastor, por quê? Porque a coisa está boa, mas quando a coisa aperta, é o primeiro a chegar no culto, dá glória a Deus, dá aleluia. Pastor, por quê? Porque está acostumado às aflições. A aflição não é para nos envergonhar, mas é para nos fazer orar um pouco mais, buscar um pouco mais. O povo, irmão, viveu 70 anos na Babilônia. Agora eu te faço uma pergunta: a Bíblia ou os livros cronologicamente não estão corretos. Passou por quê? Porque Abacuque está depois, irmão, do livro do profeta Naum, ou seja, está bem depois do exílio da Babilônia. Mas se você pegar a Bíblia cronologicamente correta, você vê que o livro dele está antes do livro de Jeremias. Pastor Novaes, e aí que a oração dele era por esta obra. Que obra, pastor? A obra do que o povo estava sofrendo, porque Jerusalém foi devastada, os muros foram destruídos, o templo estava quebrado,
queimado, havia as portas sido queimadas, o povo estava na miséria. Agora eu te faço uma pergunta: por que será que Deus permitiu o povo viver 70 anos na Babilônia e não 60? Por que Deus permitiu 70 e não 50? Sabe por quê? Porque o povo viveu 490 anos na terra. Se você fizer um cálculo, tirar um dia de cada semana em 490 anos, sabe quantos anos vai dar? Vai dar no total de 70 anos. Jeová estava dizendo assim: eu deixei vocês na terra boa, era só adorar um dia da semana. Já que não adoraram, agora vão sentir as aflições da Babilônia. Mas há uma promessa. Qual a promessa? Ageu profetiza. Ele profetiza o que, pastor? Que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Ou seja, o templo estava destruído. Estava falando do templo. A primeira glória habitou sobre quando Salomão levantou-se, irmão, inaugurou-se o templo. Quando Salomão levantou o altar com 22 mil bois, 7 mil ovelhas, ele orou a Deus pedindo confirmação de que se Deus estava ou não estava com ele. O livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que Deus bradou na terra no sacrifício de Salomão e diz assim: você pediu uma confirmação, então eu estou descendo para confirmar. Qual é a confirmação, Senhor? Jeová bradou na terra dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por gentileza, pega na mão dessa pessoa do seu lado, pega, aperte a mão dessa pessoa, aperte. Pastor, a pessoa do meu lado não gosta de fazer nada, então pega para incomodar. Aperte a mão dessa pessoa, aperta, dá um sacolé nele, como diz no Rio de Janeiro. Pergunta para ele: o que foi que você veio fazer aqui? Pergunta para ele: o que foi que você veio fazer aqui? Porque se você veio só para passear, para um lugar errado. Se você veio para bater papo, aqui não é praça. Se você veio só para observar, aqui não é cinema, aqui é igreja. Igreja existe, irmão. A igreja existe, só é feita para uma coisa. O que, pastor? Louvarmos, glorificarmos, pregarmos a palavra, contarmos o testemunho. Jeová Rafa te trouxe aqui essa noite para você entender que quanto mais você ora, mais Deus confirma as suas orações para a glória de Deus. Oh, glória! Irmão, só que a Bíblia diz que havia-se uma promessa. Pastor, qual era a promessa? Do povo sair da Babilônia e retornar para sua terra natal depois de 70 anos. Eu te faço uma pergunta. Isaías profetizou no capítulo 45, falando sobre, irmão, que Deus levantaria um rei, e esse rei se chamaria Ciro, que tiraria o povo com mão forte da Babilônia e levaria novamente para sua terra natal. Quando Ciro ficou sabendo disso, da profecia, e ele nem nascido era, então ele se levanta com mão forte. Jeová dá uma ordem. Pastor, qual foi a ordem, pastor? Você se lembra quando o povo saiu do Egito? Eu te pergunto, o que foi que o povo de Faraó, ou o reino do Egito, deu para o povo de Israel? O Egito deu ouro, o Egito deu taças de ouro, deu pingente de ouro. Quando o povo está no deserto, Moisés subiu para o monte, ficou um mês. O que foi que o povo fez? Falou para Arão: o Moisés já morreu, deixou a gente, vamos levantar um Deus para nós. Com que eles levantaram? Eles fizeram um Deus com o que, pastor? Com o ouro que eles trouxeram do Egito. Pastor, não entendi. Na crise, você tem duas formas de reagir: ou você adora o bezerro, ou você dobra o seu joelho e adora o Deus do céu. Pastor, por quê? Porque o bezerro, ele tem olho, pode até ter olho, mas ele não consegue ver. O bezerro de ouro pode ter boca, mas ele não responde às suas orações. O bezerro tem pata, nosso Deus tem pé, tem mão e anda. Pastor, vai se aí
pastor, e aí, que na primeira crise o povo levantou bezerro. Sabe o que o rei Ciro fez? Segundo o doutor Champlin, diz que Deus falou para Ciro, dizendo: Ciro, não dê ouro para ele, Ciro. Esse povo é ingrato. Na primeira crise eles adoram ouro. Jeová falou para ele assim: dê 7 sementes na mão de cada um. Senhor, para quê? Para que eles entendam que no meio da crise não se adora semente. Semente não cresce na mão, semente cresce na terra. Salmo de número 126. O 137 é a entrada para a Babilônia. O 126 é a saída da Babilônia. É por isso que no 126 eles começam a cantar saindo da Babilônia com 7 sementes na mão, por causa de uma semente para cada 10 anos que eles ficou na Babilônia. Eles olharam e disseram: semente? Como é que pode? Nós estamos com semente não ouro. Foi o decreto de Deus. Pastor, e o que aconteceu? Salmo de número 126, eles voltam cantando, e eles cantam dizendo: para nós era como se fosse um sonho sairmos da escravidão e retornarmos para nossa terra natal. Aí eles vão dizer assim: aquele que leva a semente, a preciosa semente, andando e chorando, voltará com seus molhos com júbilo de alegria. Pastor, o que é que eles estão dizendo? Sabe o que eles estão dizendo? Talvez você não saiba, mas você vai saber agora. Você sabia que Judá ficava em Jerusalém? E sabe qual é mais interessante? O território inteiro era, irmão, era levado água. Jerusalém era muito boa, mas tinha um grande problema. Qual? Com a água. O que levava água para Jerusalém é os dutos. A terra ficou vazia, devastada, fecharam os canos. E quando eles chegaram na terra, a terra estava seca. Eles disseram: como vamos plantar semente do trigo agora? Aquele que leva a preciosa semente. Aí o Wisp vai dizer que eles tinham que cavar com as suas mãos, sacrifício, colocar a semente. E aí, pastor, e com lágrimas dos seus olhos regavas a sua semente. Você não entendeu? Jeová te trouxe aqui para você entender. Semente não cresce na mão, semente cresce na terra. Mas quando você ora, é aí que a semente produz mais ainda. Pastor, não entendi. Não entendeu mesmo. Nem glória a Deus você deu. Pastor, o que o senhor está dizendo, que eu estou dizendo, é que a semente do trigo, ela não cresce mensalmente. A semente do trigo é anualmente. Você planta em janeiro e colhe em dezembro. Pastor, como assim? O que você começou a plantar de janeiro até agora, se prepara, pastor, porque se não teve colheita, até o mês de dezembro você vai tomar posse. Alamaia, calamachuria, candarraia. Eu não sei se você está sentindo, porque tem gente, meu amigo cantor, que não sente nada mesmo. Vem para a igreja, fica igual ventilador de igreja, fica assim para a direita e para a esquerda, só observando. Filho e filha, Jeová te trouxe aqui para te dizer: o que você plantou, você vai colher tudinho. Só que tem um detalhe: se você plantou coisas ruins, se prepare para colher coisas ruins. Mas se você plantou coisa boa, eu vim essa noite como profeta de Deus. Eu não vim aqui para sua alterna e brincar com o seu sentimento, não. Eu vim aqui profetizar. Essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: vai ter crescimento nessa colheita, nessa plantação que você fez. Se tu acredita nisso, levanta a mão direita para cima quem pode, levante a mão esquerda para cima quem pode. Dá glórias ao Senhor dos Exércitos, pastor, porque Deus está agindo. Tem gente que não vai entender o que é isso, semente. Pastor, por quê? Nunca plantou nada. Quem nunca plantou nada nunca vai ter uma colheita. Pastor, mas o que aconteceu, irmão? Olha como é complexo o livro do profeta Abacuque para a gente entender o efeito da sua oração. Pastor, como
assim, pastor? Quando eles retornaram, irmão, os anos se passou, o povo ficou em devastação, o povo ficou sofrendo. Aí que obra era essa? A obra era essa que estava destruída em Jerusalém. Então o que é que acontece? O povo de Jerusalém, ele sai agora do reino. Olha como a cronologia está errada. Ele sai agora, alguns homens, e vão para a fortaleza de Suzã. Quando chega na fortaleza de Suzã, quem é que está na fortaleza? Lá na fortaleza está o rei Artaxerxes. E aí, pastor? E aí que Neemias, que era o copeiro do rei, faz uma pergunta: como que está a cidade dos nossos pais? Como que está o nosso povo? Sabe o que os mensageiros diz? Os mensageiros diz: nossa cidade está destruída, o povo está na miséria, o templo está quebrado, os muros estão cheios de brecha, as portas estão queimadas. O que Neemias fez, pastor? A Bíblia diz que Neemias sentou, se lamentou e chorou, porque com notícia ruim, tem gente que senta, chora e se lamenta, mas o segredo está na atitude que se toma quando ouve uma mensagem dessa. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai chorar e vai dizer: coitados, estão sofrendo, cruza o braço e não faz nada. Tem outros que vão chorar, cruza os braços e também vão dizer assim: talvez Deus vai levantar alguém, mas Neemias não. Neemias orou a Deus, jejuou a Deus e disse: eu vou orar ao Senhor para que Deus me dê uma resposta. E qual foi a resposta, pastor? Ele orou para que o rei, irmão, permitisse ele sair do reino e levantasse Jerusalém depois do exílio da Babilônia. Pastor, o que aconteceu, pastor? Diz a Bíblia que agora ele foi servir o rei. Se atente ao que eu vou te dizer, porque isso aqui é muito sério. Ele foi servir o rei, só que quando ele foi servir o rei, você sabe melhor do que eu, que todo rei conhece o seu servo, todo rei tem intimidade com o seu servo, quanto mais sendo o copeiro do rei. Pastor, e aí quando ele veio servir a taça, você sabia que nenhum homem poderia se apresentar perante o rei com a sua face triste? Não poderia, ele teria que estar alegre. Mas quando ele veio servir o rei olhou para ele e disse: por que a tua face está triste? Por que você está triste, Neemias? E ele disse: como eu não estaria triste se a cidade dos meus pais estão destruída, as portas estão queimadas, os muros estão destruídos? O que eu posso fazer por você, Neemias? Me dê apenas algum tempo para me lá levantar a cidade dos meus pais. Sabe o que aconteceu, igreja? O rei olhou para ele e disse assim: eu vou fazer aqui uma carta e vou assinar alguns decretos. Receba o que eu estou te dizendo. Ele disse: eu vou fazer a carta. A carta era de liberação para ele sair do reino e ir para Jerusalém. Pastor, não entendi. Não entendeu mesmo. Jeová te trouxe aqui para te dizer: o que você orou pedindo a Deus, irmão, essa noite Deus te trouxe aqui. Já há uma liberação naquela documentação que você tem orado a Deus. Eu vou dizer de novo: você não compreendeu. Ei, a carta já está liberada. Aquilo que você pediu a Deus, dizendo: Deus, eu quero uma liberação, Jeová está te falando: já está liberado sim. E outra coisa, a carta fala de liberação. Olha aqui para mim, pega na mão dessa pessoa do teu lado, dá um apertão na mão dele, vai. Aperte a mão dele e diga: Deus está liberando. Fala para ele: abre essa boca, minha irmã, abre essa boca, rapaz. Fala para ele: Deus está liberando. O que você pediu a Deus, Deus está dando a carta de liberação para você, dizendo: você pediu uma confirmação e eu desci lá, baia, calamachuria, candarraia. Você pediu uma confirmação, eu estou confirmando no que você pediu a Deus. Pastor Novaes, o que é que tinha na carta? Na carta foi decretado que ele passasse na mata do rei, passasse por Asaf e dissesse assim: olha, está decretado que você pegue madeira. Sabe o que fala madeira na Bíblia? Madeira na Bíblia fala de provisão. Pastor, o que é isso? Primeiro, Deus está dando a liberação. Segundo, Deus está mandando também provisão, porque Deus não libera sem uma provisão.
deixar ninguém envergonhado. Aquela documentação na justiça, Jeová te trouxe aqui para te dizer: já está sendo liberado. O advogado vai ligar e vai dizer: a vitória você já pode vir buscar, porque tem uma liberação para você. Depois da liberação foi decretado o que, pastor? Que fosse soldados com ele. Quando fala da carga, fala de liberação. Quando fala das madeiras, fala de provisão. Mas quando fala do soldado, fala de proteção. Jeová estava dizendo: eu não estou simplesmente liberando, eu também estou mandando provisão. Eu não estou simplesmente mandando provisão, eu também estou mandando uma proteção para você, Neemias. Irmão, a oração de Abacuque era que Jerusalém fosse levantada tudo de novo. Pastor, esse avivamento que ele pediu aconteceu quando? No livro de Neemias. Pastor, como assim, pastor? Você vai entender. Quando Neemias chegou em Jerusalém, você acha que ele já foi trabalhando? Não. A Bíblia diz, irmão, que ele deu 3 dias. Por 3 dias ele ficou rodeando os muros de Jerusalém. Subiu no monturo, observou Jerusalém de longe e pediu uma orientação de Deus. Aprenda isso, minha irmã. Se você não tem orientação de Deus, a tendência é só sofrer. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando uma orientação para o que é ser feito, o que é para ser feito. Segura, porque o que eu vou dizer é de graça e não precisa pagar. Deus está te dando uma orientação hoje. Nada vai sair do controle. A terra pode estar fora do controle, mas Deus não perde o controle da situação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, uma verdade verdadeira. O desejo de Satanás é que você venha para o culto, não entenda nada, saia murmurando e não acredite em nada. Mas Jeová te trouxe aqui para te dizer: eu vou te dar uma orientação hoje, e essa orientação não é para tua vergonha, é para você sair daqui entendendo que o que ele promete, ele é fiel para cumprir. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que eu vou terminar. Coloca a mão no ombro dele, pode colocar. Fica com medo da cara feia dela, não. Da cara feia dele, não. Sacode ele e diga: Deus vai te dar uma orientação. Eu estou sentindo a presença de Deus. Alabaia, Shura, Calamanjoria, Séria, Candahaia. Ei, Jeová vai te dar uma orientação. Olha que coisa tremenda. O que foi que Deus orientou? Olha aqui para mim. Pastor, o que foi que Deus orientou? Deus disse: a primeira coisa que você vai fazer, você não vai levantar os muros. A primeira coisa, você vai fechar as brechas. Por quê, Senhor? Porque com brecha aberta você levanta um muro, o inimigo vem e derruba. Sabe o que Jeová estava dizendo? Jeová estava dizendo assim: eu estou te dando uma orientação. Enquanto você estiver com essa brecha aberta, as coisas não dão certo. Pastor, não gostei. Problema seu, alguém tem que te falar a verdade para você. Se a brecha estiver aberta no meio da família, não tem crescimento. Se a brecha estiver aberta no meio da vida espiritual, não tem crescimento. Você sabe por quê, pastor aí? Que muita gente vem para um culto como esse, uma campanha de avivamento, não sente nada. Mas pastor, por quê? Porque tem gente que acha que o avivamento vem através do pregador. Você está errado. Avivamento tem que vir através de nós que somos igreja. Se até agora você não sentiu nada, é porque tem brecha aberta na vida de oração. Tem brecha aberta, você não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não sente nada. Aí vem pro culto, murmura do pregador, murmura de quem cantou, murmura de quem louvou. Pastor, por quê? Porque tem brecha na vida espiritual. Mas eu vim essa noite como profeta de Deus. Deus vai usar alguém, Deus vai levantar alguém para te ajudar a fechar essas brechas. Quando a brecha estiver fechada, Jeová
Jeová vai dar crescimento para a glória do nome de Jesus. Pastor, não vai, e aí? Aprenda uma coisa: se tiver brecha na vida financeira, o negócio não vai. Pastor, como assim? Não dizima, não oferta, não faz nada, aí quer crescimento financeiro, mas não vai ter nada. Pastor, por quê? Porque está na Bíblia. O seu crescimento financeiro não é orando, o seu crescimento financeiro é semeando. Se você não semeia, não tem crescimento. Ah, pastor, não gostei. Não gostou porque você não dizima, não gostou porque você não oferta. Então não adianta achando que vai receber uma palavra boa. Ah, eu vou se abençoar. Vai não. A única prosperidade só vem quando você planta. Se você não planta, não tem colheita coisa nenhuma. Eu não falo de semente, o povo fecha até a cara. Ainda bem que o povo aqui é tudo abençoado para a glória de Deus. Pastor, o que foi que Deus falou para Neemias? Deus falou assim: olha, primeiro, com uma mão você segura a ferramenta de trabalho, com a outra mão você segura uma espada. Senhor, por quê? Porque com uma mão você trabalha, com a outra mão você vigia. Jeová estava dizendo assim: eu estou te orientando. O que cabe a você é receber a orientação. Você sabia que tem gente que não quer receber a orientação? Mas essa noite eu vim aqui, irmão, para ser profeta de Deus para a tua vida. Deus vai te orientar, e nessa peleja não vai ter perca. Passou por quê? Porque Deus está te orientando. Abacuque está orando: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. A obra Jerusalém. Passou por que Abacuque não pediu avivamento no começo? Por que Abacuque não pediu avivamento no fim? Porque o começo de uma caminhada, você está cheio de vigor e cheio de força. No final da caminhada, você já está vendo a linha de chegada. Mas no meio, é no meio da caminhada que vem a fadiga, é no meio da caminhada que vem o cansaço, é no meio da caminhada que vem o desejo de desistir. Aí Abacuque diz: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Pastor, onde é que veio esse avivamento? Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 5. A Bíblia diz que o livro estava perdido. Que livro era esse, pastor? O livro das Escrituras, que era a Torá antiga. Pastor, o que aconteceu? A Bíblia diz que Esdras, irmão, levantou um oratório. Neemias, capítulo 8, versículo 5 em diante, diz que ele começou a ler. Ele nem pregou, ele estava lendo. E o que aconteceu? As pessoas choravam. Passou por quê? Porque hoje, para alguém chorar na igreja, você tem que emocionar alguém, dizer: ei, eu vim aqui para te emocionar. E emocionado a pessoa chora. Mas vamos ser sinceros, tem crente, eu estou dizendo de crente, chora no último capítulo daquela miséria da novela, chora num filme romântico, mas na igreja não cai uma lágrima seca. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa voltar a ser quem você era antes. Esse avivamento só vem quando a gente desejamos a palavra de Deus. Levanta a mão direita que eu vou terminar. Levante a mão esquerda que eu vou finalizar. Levanta as duas mãos para cima, levanta. Fecha os teus olhos aí agora, fecha. Ó Deus, pregador não aviva a igreja, Senhor. O que traz o avivamento ainda é a sua palavra. Onde houver uma mão levantada e um crente desejoso pelo avivamento, eu te peço agora, Senhor dos exércitos, onde houver uma mão levantada, que a sua graça, a sua virtude derrama sobre ele e sobre ela agora. Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, notifica e lembra-te de nós. Onde houver uma mão levantada e um crente vivo essa noite, por um minuto abre a sua boca para adorar, por um minuto abre a sua boca para glorificar. Alabaia, Shura, Bacanda, Raia, só batizado como Espírito Santo, recebe o renovo de Deus esta noite. Deus quer renovar o seu sonho. Alamaia, Suri, Calamanchoria, Séria, Candarácia. Deus quer renovar
trazer vida ao que está morto. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é mudança de vida. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é você ver pessoas fofoqueiras, depois de um grande avivamento, ela parar de cuidar da vida dela, dos outros, e cuidar da própria vida. Ou se não, tem gente, não, pastor, vou comprar um gato para ele ou para ela. Não, compra uma tartaruga, que gato tem 7 vidas, como o povo diz, tartaruga dura 120 anos, para ter mais tempo para cuidar da vida dos outros. Ei, avivamento é mudança de vida. Então, pelo amor de Deus, essa noite, para Deus nos avivar, nós temos que desejar. Alabaia, calamassúria, candarraia. Por gentileza, dá um abraço apertado nessa pessoa, vai. Abraça ele, abraça ela. Diga para ele, diga para ela, você deseja avivamento? Então, pelo amor de Deus, muda de vida hoje. Você deseja um avivamento? Então seja cheio da graça de Deus hoje, porque avivamento tem que vir de dentro para fora. Se coloca sobre os pés, por gentileza. Eu nunca vi um avivamento vir quando o altar não está preparado. Você sabe o que acontecia quando colocava fogo sobre o altar cheio de cinza? O fogo não pega. É por isso que tem gente que o fogo não